Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao escritório. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente dos últimos vídeos, em que nós basicamente comentamos livros e coisas desse tipo. E eu quero fazer uma leitura aqui comentada de um texto, um artigo, que eu encontrei recentemente no Twitter. E havia muitas dezenas de milhares de comentários e compartilhamentos, e pessoas falando como a experiência da leitura tinha sido muito boa, como tinha ajudado essas pessoas a enxergar a vida de um modo diferente e tudo mais. E eu, como aí um estudante de psicologia, né, fiz pós-graduação em psicoterapia, fiquei muito interessado em ler o texto, e eu comecei a lê-lo e tive algumas impressões iniciais, e falei, cara, quer saber? Vou testar uma coisa nova, eu vou ler o texto aqui em um vídeo, e à medida que eu for lendo o texto, eu vou comentando as minhas impressões, e talvez isso interesse alguém. Bom, o título do texto é Como Consertar a Sua Vida Inteira em um Dia. Isso aqui é o texto original, né? Está em inglês, mas eu coloquei aqui a tradução automática para facilitar a leitura e facilitar o vídeo como um todo, né? Então, esse é o autor, esse tal Dan Cole, não conheço o rapaz, acho que é uma espécie de, não sei, é youtuber, é um coach, alguma coisa dessa natureza. Eu não tenho o menor preconceito, tá? Com textos de autoajuda, o pessoal chama lá fora de self-improvements. Então, quando você lê um título como esse, né? Como consertar toda a sua vida em um dia. Claro que é um título pensado para causar impacto, mas aí você pode estar em duas pontas de um espectro, né? A primeira ponta seria falar, é óbvio que isso aqui é besteira, isso aqui é um lixo, isso aqui é o coach da montanha, quer enganar trouxa, esse tipo de coisa, é uma promessa vazia, esses livros de autoajuda, não sei o que e tal. E o outro extremo é você ler o título e pensar assim, nossa, finalmente encontrei o remédio para minha vida, para os meus problemas, vou consertar minha vida em um dia, é só seguir aqui as regras do texto e tudo mais. E o ideal é que você esteja aí um ponto entre os dois, né? Então, nem ser um sujeito ingênuo aí, que teria até culpa por esse grau de ingenuidade, nem ser também um sujeito extremamente cético. Sempre que você tentar ler alguma coisa, mesmo que seja um gênero, alguma coisa que você não concorde, o ideal é que exija ali um mínimo de boa vontade, porque sem a qual não existe nenhum tipo de compreensão possível. Então, se você é ali um sujeito, digamos assim, de direito, ultraconservador, e vai ler Karl Marx com má vontade, é claro que ali o que tiver de bom vai passar batido. Da mesma maneira, se você é um sujeito esquerdista ali ao extremo e for ler o Von Mises ou Olavo de Carvalho e for com muita má vontade, é claro que não haverá compreensão possível. Então, existe uma frase, acho que é uma atribuída ao Leibniz. Leibniz é o maior filósofo, talvez, aí um dos maiores filósofos da história. Então, o cara inventou o cálculo, sabe, engenharia, filosofia, gramática, direito, literatura, religião. Então, ele sabia basicamente todo o conhecimento da sua época. Então, acho que é o cara mais completo intelectualmente, ali empatando com Aristóteles. E ele tinha uma frase em que dizia que concordava com tudo que lia, enquanto lia. Então, hoje o pessoal tem essa ideia de pensamento crítico, é você ler com esse espírito de discordância e tudo mais. Mas se o homem mais inteligente da Europa falava que concordava com tudo que lia, então alguma coisa aí de boa tem nessa ideia, né? Então, eu vou ler aqui o texto sem nenhum tipo de ter nenhum tipo de preconceito prévio. Eu acredito, assim, eu gosto do gênero, digamos, de autoajuda. É claro que é um gênero muito corrompido, porque é um gênero que vende muito, e por vender muito, você dá muita vazão a oportunistas do momento, que colocam qualquer besteira ali e vendem como se fosse uma grande ideia revolucionária. Então o gênero caiu em desgraça por culpa dos próprios autores, por assim dizer. E talvez pelas promessas vazias, como aparentemente essa, né? Consertar a vida em um dia. Mas é um tipo de literatura muito antiga, tá? Então existe um livro do Alfred Adler, cara, que é um psicólogo famoso, não sei se o livro tá aqui. O Alfred Adler, ele é da época do Freud, do círculo do Freud. O livro chama Autoaperfeiçoamento, escrito ali no século 20, 1920, 1930, enquanto ele tratava justamente essa questão de como você desenvolver melhor o seu caráter e suas habilidades. E num estudo bastante sério, tá? O Alfred Adler é um psicólogo bastante sério. Então, aí com o tempo, o assunto começou a cair em vários clichês, e eu não sei se esse é um texto de clichês ou se é um texto realmente bom. E o que nós vamos fazer agora é descobrir juntos. É um texto muito longo, então talvez esse vídeo tenha que ser quebrado em algumas partes, tá? Então não faz mal, vamos ver de acordo com a vontade de vocês se é interesse ou não continuar a leitura quando eu parar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como consertar toda a sua vida em um dia? Então, Como consertar toda a sua vida em um dia? Então, comentando já o título, consertar a vida dá a impressão que a vida está quebrada, né? De alguma maneira. E claro que é uma figura de linguagem, mas é uma pergunta boa. A minha vida pode estar quebrada de alguma maneira? Então, como que a gente fala que algo está quebrado? Porque quando que a gente fala que um celular está quebrado, quando um relógio está quebrado, coisa desse tipo. Então, eu digo que o relógio está quebrado quando ele não está servindo a função dele, né? Que é marcar as horas com precisão.
Então, se o relógio não está marcando as horas com precisão, ele está quebrado. Eu diria que o microfone está quebrado se ele não estiver servindo a função dele, que é ampliar o som, captar o som com a melhor qualidade. Eu diria que meu celular está quebrado quando ele não estiver servindo a função dele de receber ligações, acessar a internet, esse tipo de coisa. Então, algo estar quebrado e exigir conserto, desse modo, é quando não está servindo a sua própria função. Então, falar que a vida está quebrada seria falar que a vida não está servindo a função da vida. E uma pergunta boa é, que função seria essa, né? Então, você tem que responder de acordo com o seu próprio critério. Então, a função da minha vida é servir os demais? É servir a Deus? É ser um trabalhador, ganhar muito dinheiro, é ter performance? Eu não sei. Então, aí vai ficar a seu critério, falar com a sua função. E aí, se ela não estiver servindo da melhor forma, talvez por figura de linguagem você possa utilizar esse termo, a vida está quebrada e precisa de conserto. Mas nós não somos máquinas, né? Então tem que usar aí a figura de linguagem, sabendo que é só uma figura de linguagem, tá? Então, como consertar toda a sua vida? Aí é uma promessa muito grande, né? Toda a sua vida em um dia. E aí o tempo também parece uma promessa vazia, mas o pior é que eu acredito, tá? Nesse negócio de um dia. Então você pode pensar que as transformações acontecem de duas maneiras, né? Gradualmente, um pouquinho a cada dia, ou acontecem de uma vez. Então São Francisco de Assis, por exemplo, ele se converte ali em 1 hora. Então de 1 hora ele vai de uma espécie de playboy da época do século XI para um santo, assim, de sétima morada. Então é uma coisa que aconteceu, assim, digamos, em um segundo, depois você teve que sustentar isso a vida inteira e sustentou, né? Você pode falar que mudança do tipo parei de fumar acontece em um dia? Acontece, né? Às vezes o pai encontra o filho fumando, achou o cigarro do pai e aí o pai tem um choque de realidade e deixa de fumar. Ou você pode falar que alguém começou a ir pra academia depois que levou um fora. Ou alguém estava acima do peso e começou uma dieta depois de ter sido humilhado publicamente. Enfim, então tem alguns choques de realidade que fazem com que mudanças aconteçam depois de um dia, né? É muito comum alguém da idade dos 40, 50 anos começar a ter um certo cuidado maior com a saúde depois que algum colega morre de um infarto fulminante jovem. Então, mudanças em um dia podem acontecer, então, ok, não, nada a falar sobre esse título. É uma promessa muito grande, vamos ver aí se o Dan, o autor do texto, mantém a promessa ao longo do texto. Então vamos lá. Se você é como eu, acha resoluções de ano novo estúpidas. Eu não sou como você, então eu, pelo contrário, eu sou um grande fã de resoluções, tá? Seja de ano novo, seja de meio de ano, seja de toda segunda-feira. Você pode falar que resoluções não são muito boas se você não as cumpriu. Ah, não acredito em meta, porque eu acabo não cumprindo e tudo mais. O problema é que não cumprir uma meta que você sabe que tinha é melhor do que não ter meta, tá? Repetir, não cumprir uma meta que você sabia que tinha é melhor do que não ter meta alguma. Quando você estabelece uma meta, e você pode estabelecer 1000 metas, né? No âmbito familiar, no âmbito social, na saúde, no trabalho, alguma meta intelectual, de estudo, coisa desse tipo, você estabelece um critério para o seu sucesso, né? Porque se é uma meta é atingível, e você também estabelece um fracasso. Então, é uma faca de dois gumes, porque você estabelece um critério para o sucesso e também estabelece um critério para o fracasso. E muitas pessoas simplesmente não querem traçar metas porque não querem estabelecer critérios para fracassos. Porém, não ter metas eu acho que gera ansiedade. Vou tentar fazer uma analogia. Imagina que eu te jogo no oceano. No meio do oceano, de avião, de paraquedas. E você cai no meio do oceano, você olha para um ponto e tem uma ilha ali. Então você sabe que se você nadar, por mais difícil que seja, em direção àquela ilha, de certo modo, você estará salvo. Então você tem uma direção para ir, você tem uma noção do tempo que vai levar, uma noção da energia que isso vai exigir de você e coisas desse tipo. Então você tem um plano de ação. Agora, se eu te jogo no meio do oceano e você não enxerga nenhuma ilha, todas as direções em que você nadar são igualmente boas e igualmente ruins, tá? E igualmente ruins. Então isso vai gerar ansiedade do tipo, ok, para que direção que eu vou nadar? Quanto tempo vai levar? Que energia que eu vou gastar? Então não ter metas nesse sentido é não ter ilhas para onde você apontar suas forças. E isso aí gera múltiplas opções e múltiplas opções está associado à ansiedade, tá? Então, eu gosto de resoluções de ano novo. Eu tenho um ditado que eu vivo dizendo para os meus alunos, aqui dentro de casa, que todo dia é 1º de janeiro, tá? Então, se você não estabeleceu nenhuma meta que você conseguiu, não faz mal, porque amanhã também é 1º de janeiro. Então, amanhã é um dia de traçar novos projetos, tá? Então, eu já começo aí, digamos, dizendo que eu sou diferente do autor, né? Se você é como eu e acha resoluções de ano novo estúpidas, eu, pelo contrário, sou um grande fã de resoluções, não só de ano novo, mas de qualquer dia da sua vida. E ele vai explicar, né? Porque a maioria das pessoas muda suas vidas de uma forma completamente errada. Eles criam resoluções, porque todo mundo faz isso.
criamos um significado superficial nos jogos de status, né? Quer dizer, de hierarquia social, mas elas não atendem aos requisitos para uma mudança verdadeira, que vai muito além de convencer a si mesmo de que você será mais disciplinado ou produtivo esse ano. Ok, mudança verdadeira aqui, vamos ver qual é o critério do autor para estabelecer o que é mudança de verdadeira. E realmente a mudança exige muito mais do que um convencimento pessoal, né? De que você vai ser mais disciplinado ou produtivo. Eu não gosto dessa palavra, produtivo. Então você pensa que, estou assistindo um filme, estou sendo improdutivo, estou fazendo um hobby aqui em produtividade e tal, mas vamos deixar isso aqui em aberto para o texto, aí deve voltar ao assunto em algum momento. Se você é uma dessas pessoas, ou seja, que faz resoluções de ano novo e se convence que vai ser mais disciplinado, não estou aqui para te menosprezar. Costumo ser um pouco duro na minha escrita, que é o Mike Tyson da escrita, né? Já desisti 10 vezes de mais metas do que alcancei. Acho que isso deveria ser o caso da maioria das pessoas. Mas o fato de que as pessoas tentam mudar suas vidas e falham completamente quase toda vez é verdade. De fato é verdade, tá? Mas é que nem concurso público, né? Se você passa em 20, reprova em 20, passa em um que seja, pronto, você já mudou sua vida ali pra frente. Vai sustentar sua família, vai ganhar um dinheiro, vai ter uma segurança. Então, um sucesso para 20 fracassos não tem nenhum problema, né? Se você fracassou em 20 anos da sua carreira como jogador de futebol e ganhou um título de Copa do Mundo, então também você pode dizer que foi uma carreira bem sucedida, né? No entanto, por mais que eu ache as resoluções de ano novo estúpidas, é sempre sábio refletir sobre a vida. Que é o Sócrates na Apologia, né? Uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Mas ele continua, né? É sempre sábio refletir sobre a vida que você odeia para poder se lançar em algo muito melhor, como vamos discutir. Então é sábio refletir sobre a vida que você odeia. Tá, ok, guarde isso aí. Vamos ver o que ele vai falar sobre a vida que você odeia. Então, seja para começar um negócio, transformar o seu corpo ou correr o risco de uma vida mais significativa, sem desistir após 2 semanas, quero compartilhar 7 ideias que você provavelmente nunca ouviu antes sobre a mudança de comportamento, psicologia e produtividade para que você possa fazer exatamente isso em 2026, né? Esse modo de organizar fica sempre soando um pouco o ChatGPT, né? Um texto mecânico, por assim dizer. E depois eu dei uma pesquisada sobre o cara, ele dá aula sobre fazer textos em ChatGPT, então talvez o texto não seja muito bem da cabeça dele, mas ok, relevante aqui pra gente, né? Ok. Isso será abrangente, não é uma daquelas cartas que você lê e esquece. Isso é algo que você vai querer marcar nos favoritos, anotar e reservar um tempo para pensar. O protocolo no final, para mergulhar fundo na sua psique e descobrir o que você realmente quer da vida, vai levar um dia inteiro para ser concluído com efeitos que duram muito mais do que isso. Vamos começar. Então, mergulhar fundo na sua psique, eu não sei, tá? Isso aqui tá, enfim, tá. A gente tem que ver que é um texto de vendas, de certa maneira, o cara quer vender o trabalho dele, e aí vai dar uma exagerada, mas mergulhar fundo na psique aqui, se for pegar, mostrar isso aqui pra um psicanalista, ele vai ter uma AVC, tá? Falar que você pegar e traçar metas e isso é mergulhar fundo na psique. Mas tudo bem, vamos lá, vamos dar um voto de crédito aí para o nosso amigo Dan. Tem uma introdução chamativa, realmente faz você querer ler o texto, até porque tem essas 7 ideias que você nunca ouviu falar, então você fica curioso, provavelmente as ideias você já vai ter ouvido falar de uma maneira ou outra, né? Esses textos não são tão diferentes assim entre si, mas vale a tentativa. Então vamos começar as 7 ideias que você provavelmente nunca ouviu antes sobre mudança de comportamento. Ideia 1. Você não está onde quer estar porque não é a pessoa que estaria lá. Tá, vamos ver como é que ficou aqui o título em inglês, pra ser menos confuso. Você não é a pessoa que você quer ser porque você não é a pessoa que estaria lá, que faria isso, né? Quando se trata de estabelecer grandes metas, as pessoas tendem a focar em um dos 2 requisitos para o sucesso. 1. Mudar suas ações para avançar em direção ao objetivo, do menos importante, isso é segunda ordem, tá? Mudar as ações. 2. Mudar quem você é para que seu comportamento siga naturalmente, o que seria, segundo Dan, mais importante, primeira ordem. A maioria das pessoas estabelece uma meta superficial, se animando para manter a disciplina nas primeiras semanas, e depois volta aos velhos hábitos sem muita dificuldade, porque estavam tentando construir uma vida ótima sobre uma fundação podre. Então a fundação podre seria... O que aconteceu aqui? Então a fundação podre seria quem você é atualmente, né, pelo visto.
Então, ele está falando aqui que para você mudar, você pode pensar de duas maneiras, né? Eu vou mudar as suas ações, mudar as minhas ações, ou mudar quem eu sou. O problema aqui é que não está claro se você é alguma coisa diferente do que você faz, tá? Então, isso é uma ideia um pouco diferente, mas você não é, digamos, o que você pensa ser, né? Você é aquilo que você faz reiteradamente. Então, um dia você vai estar no caixão e aí vão falar das coisas que você fez, né? Você abraçou o seu amigo num dia de tristeza, você ajudou outra pessoa, você trabalhou bem, você conseguiu ser um bom amigo, um bom marido, um bom filho, um bom irmão e coisas desse tipo. Então, são as atitudes, basicamente, que demonstram quem você é. Então, ter as melhores ideias do mundo na cabeça, ter uma ideia, como é que o pessoal fala? Autoconhecimento e tudo mais, mas sem passar isso, digamos, para a prática. Não fica tão claro se você é essa pessoa que você se vê interiormente ou se você é aquilo que você faz. Então, essa ideia de mudar quem você é ou mudar suas ações, talvez no fundo seja a mesma coisa, tá? Eu entendi o que ele quis dizer aqui, tá? Porque ele vai provavelmente falar que você tem que ter uma personalidade, um mindset, uma mentalidade, né? Diferente. Essa mentalidade vai fazer com que suas ações e seus comportamentos mudem, mas não é tão claro pra mim que não seria o contrário, tá? Seus comportamentos vão mudar quem você é. Mas vamos lá. A maioria das pessoas, se isso não fizer sentido, vamos passar por um exemplo. Pense em alguém bem-sucedido. Pode ser um fisiculturista com um físico incrível, um fundador CEO que vale centenas de milhões, ou um cara carismático que consegue conversar com um grupo sem que a ansiedade entre em sua mente. É curioso que aqui já dá uma marca sobre quem escreveu o texto, né? Então, pense em alguém bem-sucedido. E aí, quem que você pode pensar como bem-sucedido? Aí é sempre alguém que estaria no topo da hierarquia social, né? Por assim dizer, como ele fala aqui no começo, né? Pra você isso é um jogo de status. Mas aqui o tipo de pessoa que ele colocou são sempre aquelas pessoas que são centro das atenções, né? Um fisiculturista com um físico incrível, né? Então se passar o Ramondino aí do seu lado, você vai chamar atenção. Um CEO que vale milhões de dólares também chama atenção. Ou alguém que consegue entreter os amigos e conversar e tudo mais. E ser o cara da festa, né? Too cool to school, né? Muito legal pra escola. Então, essa é a marca de alguém bem sucedido. Eu acharia muito estranho se ele chegasse aqui e falasse: imagine se alguém bem sucedido, um padre, uma mãe solteira que consegue criar seu filho com desenvoltura, um pai de família que trabalha em 2 empregos, não sei o que, para manter, uma filha com seus 50 anos de idade que consegue cuidar da mãe com Alzheimer com uns 80 anos. Então, isso não parece ser o critério de sucesso aqui, mas parece ser o critério de sucesso você ter dinheiro ou estímulo social ou ser uma pessoa atlética. Você acha que o fisiculturista precisa se esforçar para se alimentar de forma saudável? O CEO precisa se disciplinar para comparecer e liderar a equipe? Para você, pode parecer assim à primeira vista, mas a verdade é que eles não conseguem se imaginar vivendo de outra forma. O fisiculturista precisa se esforçar para se alimentar de forma pouco saudável. O CEO precisa se forçar a ficar deitado na cama depois do despertador e ele odeia cada segundo disso. Tem nuances aqui. Eu acho que, de modo geral, aqui ele tá certo, tá? Então, o Hamlet falou isso de forma bem melhor. Então, tem um momento que o Hamlet encontra a mãe, né? A Gertrudes, ele tá tendo uma briga com a mãe, porque a mãe tá casada com o tio, e ele fala: pare com isso, não saia com meu tio mais, não deite nessa cama incestuosa e tudo mais. E ela fala: ah, não, eu não consigo, eu sou incapaz, filho. Não aponte essas suas flechas para sua mãe, eu não consigo mudar. E o Hamlet diz assim: tudo bem, se você não tem uma virtude, ele fala pra mãe, se você não tem uma virtude, finja que tenha, pois o hábito é capaz de alterar a natureza. O hábito altera a natureza. Então, basicamente, ele resumiu toda a ética nicômaca do Aristóteles em uma frase só. Se você não tem uma virtude, finge tê-la, pois o hábito reiterado altera a natureza. Como assim? Então, imagine que eu quero ser uma pessoa mais atlética e disposta. Só que o problema é que se eu quero ser uma pessoa assim, é porque eu não sou. Então, para me tornar uma pessoa atlética e bem disposta, eu devo fingir por um tempo que eu sou essa pessoa. Então, eu vou ter que acordar mais cedo que de hábito, eu vou ter que sair de casa, colocar um tênis, vou ter que correr, vou ter que puxar ferro, vou ter que praticar esporte, vou comer salada e tudo mais. E aí isso vai gerar um desconforto muito grande, porque eu não sou essa pessoa. Só que aí, é o que o Hamlet fala, se você não tem essa virtude, você começa fingindo que tem. E aí o hábito, ou seja, fazer isso vários dias, vários meses, várias semanas, alterará a sua natureza. E você passará a ser naturalmente assim. Então é aquele livro O Poder do Hábito, né? É esse tipo de coisa.
Então, é isso mesmo. Se chegar a um certo ponto que o CEO precisa se esforçar para não trabalhar. Isso é verdade. Esse parágrafo dele é muito bom. Existe um certo ponto que é natural para o atleta se alimentar bem. Não é alguma coisa forçada, porque ele fez aquilo tanto tempo que alterou a natureza. Porém, não é claro que se ele nasceu assim, por assim dizer, é uma coisa da personalidade dele, como ele fala, né? Mudar quem você é. Ou se justamente ele mudou as ações por muito tempo, ele mudou o comportamento por muito tempo, e por ter mudado o comportamento por muito tempo, alterou a natureza dele, tá? Então, nesse caso, não seria o menos importante alterar as ações, mas sim o mais importante. Como diria um psicólogo comportamental, né? Primeiro você altera o comportamento e isso vai alterar a sua natureza. Para algumas pessoas, meu próprio estilo de vida parece um pouco extremo e disciplinado. Olha, para mim é natural, e eu não digo isso para contrastar com outro estilo de vida. Eu simplesmente gosto de viver assim. Quando minha mãe me disse que eu deveria fazer uma pausa, sair e me divertir, então fica estranho, né? Porque ele mora em casa com a mãe ainda. Eu fico calado para não dizer. Se eu não estivesse me divertindo, por que eu faria o que estou fazendo agora? Bom, tem mil motivos para você fazer alguma coisa que não seja por diversão, né? Você pode precisar trabalhar, você precisa fazer alguma obrigação de vida com frequência. Então, não sei, essa pergunta me parece bobinha. Essa próxima frase pode parecer simples, mas é impressionante quantas pessoas não entendem. Se você quer um resultado específico na vida, precisa ter o estilo de vida que cria esse resultado muito antes de alcançá-lo, tá? Ok, então vamos lá. Se alguém diz que quer perder 30 libras, né, seria uns 14 quilos mais ou menos, muitas vezes não acredito. Não porque eu acho que ela não seja capaz, mas porque há muitas vezes em que essa mesma pessoa diz: mal posso esperar para terminar de perder peso para poder começar a aproveitar a vida de novo. Isso aqui ele tá certo, tá? Assim, não que de desacreditar a pessoa, mas que a pessoa achar que vai chegar um ponto em que ela pode aproveitar a vida, né? Então eu não consigo aproveitar a vida porque eu não tenho o emprego dos sonhos, porque eu não tenho a esposa, o marido dos sonhos, porque eu não tenho ninguém do meu lado. Então sempre tem ali alguma condição para você começar a dizer que a sua vida é boa, tá? Então, sempre, assim, por definição, a felicidade é sempre um ponto ali que você ainda não alcançou. Então, sempre você está vivendo um presente que tem algum desconforto e você quer ir para um futuro mais desejável. E aí você pode ampliar isso em várias áreas da vida, né? Saúde, trabalho, relacionamentos, amizades, lazer e assim por diante. Então, você sempre está indo de um ponto que tem algum tipo de desconforto para um ponto, digamos, um futuro desejado. E aí, agora, achar que a promessa de vida boa está no futuro desejado é um problema que quando você chegar nesse ponto, você vai querer outra coisa, vai querer outra coisa e vai querer outra coisa. Por isso que, geralmente, a felicidade, ela se estabelece não quando você chega no ponto desejado, mas quando você faz progresso em direção a esse ponto. Então, suponha que a sua meta é perder 30 libras, um dos seus objetivos. Talvez o dia que você percebeu que perdeu as suas 30 libras, né, seus 14 quilos, não tenha sido tão feliz quanto o dia que você percebeu que perdeu 2 quilos, e depois 3, e 5, e 7, e 8, e 9. Porque, digamos, o que a gente chama de alegria e felicidade não é basicamente chegar no objetivo, mas é se aproximar do objetivo, tá? E se você tiver vários marcos aí para chegar nesse objetivo, mais pontos de felicidade você vai ter ao longo do caminho. Até aquela música do Raul Seixas, né? Ele fala: é chato chegar a um objetivo no instante. É isso mesmo. Odeio te dizer, mas se você não adotar o estilo de vida que te levou a perder peso para a vida toda e não encontrar um motivo com maior atração gravitacional do que aquela que te prendia aos seus métodos anteriores, então você voltará direto ao ponto de partida. E pode dizer, infelizmente, que desperdiçou o recurso que nunca vai recuperar, né? Ora, tempo, né? Tempo. Tá, foi um pouco confuso aqui. Eu devo te dizer, mas se você não adotar o estilo de vida que te levou a perder peso para o resto da vida e não encontrar um. Tá. O que ele tá falando aqui é uma frase que eu posso resumir da seguinte maneira: você só troca um amor por um amor maior, tá? Então, é que nem o Romeu e Julieta, o Romeu começa o livro apaixonado pela Rosalinda, ele vai na festa lá, na casa da Julieta Capuleto, né, pra encontrar a Rosalinda, porque a vida dele é a Rosalinda, ele só pensa na Rosalinda, e assim por diante, até o momento que ele dá-te o olho na Julieta e fala assim: nossa, quem é essa moça que deixou a Rosalinda no chinelo, que faz parecer o sol diante da Rosalinda e não sei o que e tal. Então ele trocou um amor, a Rosalinda, por um amor maior que a Julieta. Isso aqui não é muito divulgado por psicólogos, eu não sei porquê, mas, por exemplo, o maior. Como é que eu posso dizer? A maior razão por que as pessoas abandonam o uso de drogas pesadas, tá? Crack, cocaína,
heroína, esse tipo de coisa, geralmente é conversão religiosa, tá? Então, seja lá a religião, o sujeito vai virar católico, protestante, espírita, enfim. Mas você se converter para a religião, uma vez que você não tinha, é o melhor processo para você tratar a droga. Claro que você não se converte como um processo de cura, né? Mas acaba sendo. Porque você troca um amor, que é o uso da droga, é um amor no sentido de que é algo que aparentemente de você ocupa o seu coração e a sua mente, seus pensamentos, por algo muito maior que é Deus, né? Então, se você quiser pensar. Então, de certa maneira, é isso que ele está falando aqui, tá? Se você não adota um estilo de vida, se você não tem um motivo com maior atração gravitacional, né? Um amor, por assim dizer, que é algo que te chama, você não consegue abandonar um amor menor. Então, é uma frase, ok, muito bom, é isso aí. Quando você realmente muda a si mesmo, todos os seus hábitos que não levam a agulha do seu objetivo se tornam nojentos. Porque você tem uma consciência profunda e profunda do tipo de vida que essas ações se formam. Foi uma tradução ruim aqui, né? Cadê? Onde tá aqui no texto original? Quando você verdadeiramente se muda, todos os seus hábitos que não movem a sua agulha em direção ao seu objetivo. Imagem visual legal, né? Que move a agulha como se fosse uma bússola em direção aos seus objetivos se tornam disgusting, né? Se tornam realmente assim nojentos, detestáveis. Porque você tem um profundo entendimento de que tipo de vida aquelas ações te levam, tá? Então, ele basicamente está falando o seguinte: se você realmente quer mudar a si mesmo, você quer perder peso, vamos pegar o exemplo aí das 30 libras, dos 14 quilos, qualquer coisa que... E você realmente está, digamos, determinado nessa ideia, qualquer coisa que te atrapalhe vai se soar nojento. Então, sei lá, passar o dia comendo Doritos com Coca e Choquito na cama. Choquito é meu chocolate favorito, por sinal. Se quiser me dar um presente, me dê Choquito. Tá? Isso aí vai se tornar um hábito detestável para você, porque você tem uma profunda consciência, né? De que tipo de vida aquelas ações a que tipo de vida aquelas ações vão te levar. De fato, né? Então vai te levar para o estilo de vida que você quer mudar. Se você está ok, né? Se você está bem com seus padrões atuais, porque não tem plena consciência do que eles são ou do que eles levam. Vamos discutir também sobre isso, mas precisamos construir algo até lá. Você disse que quer mudar, você disse que quer se tornar financeiramente livre e ficar saudável, mas suas ações mostram o contrário por um motivo, e vai muito mais fundo do que você imagina. Isso aqui tá certo, tá? Mas ele tá certo no sentido que ele descreve um comportamento que é super comum na espécie humana, que é o fato de que suas ações não estão completamente orientadas aos seus objetivos, né? Existe ali uma espécie de vácuo. Claro que elas podem apontar ao contrário, então eu posso querer emagrecer, tá? Vir pra cá e eu estou me comportando de maneira a apontar na direção contrária, né? Como se fossem dois vetores em direções opostas. Então, ok, isso é super normal. Mas, às vezes, o que pode acontecer é o seu objetivo tá pra cá e suas ações apontarem ligeiramente para um lado ou pro outro. Principalmente porque você não sabe quais são as suas ações a serem tomadas precisamente para chegar onde você quer. Então, você, por exemplo, quer ser santo, né? Você é religioso, você quer ser um santo, por assim dizer, e sabe que para isso você tem que amar o próximo como a si mesmo, mas suas ações não estão basicamente em direção a isso, porque você tem explosão de raiva, você é um pouco egoísta e coisa dessa natureza. Então, o que ele está falando nessa frase é basicamente: você não é tão bom quanto você deveria ser. É isso, tá? Você não consegue alinhar os seus comportamentos com as suas metas. Isso é comum, tá? Todo mundo tem isso em certa dose. Então esse foi o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo, então? Você não está onde quer estar porque não é a pessoa que estaria lá. Tá? Porque se você fosse, já estaria lá, né? Então, em certo sentido, ok. Então, não sei se é uma ideia muito revolucionária, não. Você não está onde quer estar porque você não quer estar lá. Opa, provavelmente que é uma coisa inconsciente, né? Mas vamos ler. Só confie no movimento. A vida acontece no nível dos acontecimentos, não das palavras. Movimento de confiança. Alfred Adler. O Adler é um dos pais da psicologia, tá? Era do círculo do Freud, depois ele rompeu. Então, enquanto o Freud focou muito na sexualidade e agressão como motivadores humanos, o Adler focou no que chama de poder, né? Assim, que é a sua importância social. Então, você é movido de modo a aumentar a sua posição na hierarquia social. Então, o Adler era poder, Freud era sexo, depois o Viktor Frankl veio com a ideia do sentido da vida, né? E o Adler tem um livro muito bom, assim, do Adler para leigos, chamado A Coragem de Não Agradar. Você pode pensar como um livro de autoajuda também, mas é um escritor japonês que tentou sintetizar
a psicologia do Adler e um diálogo entre o professor e estudante, por assim dizer. É um bom livro. Tá? Se você quer mudar quem você é, precisa entender como a mente funciona para começar a reprogramá-la. Isso é besteira, tá? Entender como a mente funciona. Hoje é muito negócio da neurociência, né? Se você não entende neurociência, você não será capaz de educar o que eu escuto isso, tá? De propaganda. Então, se você quer ser um pai educador, você tem que entender a neurociência da criança. Se você tem que ser um psicólogo, tem que entender tudo de neurociência. Claro que é bom, tá? É ciência, por assim dizer. Mas já foi feita coisa muito boa a humanidade inteira sem ninguém saber nada de neurociência, né? Então, não é porque você sabe, não sabe disso aí. Meus pais, por exemplo, estão nem aí pra isso e acho que educaram os filhos muito bem. E conheço muitos amigos também que não se importam com isso. Então, não precisa saber como a mente funciona da mesma maneira como você não precisa saber como um carro funciona para dirigi-lo, né? Claro que é bom saber, é favorável que você saiba, é recomendável que você saiba, mas precisar entender como a mente funciona para começar a reprogramá-la. Primeiro que é uma linguagem de computação, né? Você não reprograma, mas tá, tudo bem, vamos dar o crédito aí ao Dan. Essa linguagem aí um pouco mais acessível, por assim dizer. O primeiro passo para entender a mente é entender que todo comportamento é orientado a objetivos. Ok, justo. Todo comportamento assim, né? Coçar a barba, aliviar a barba, comer ali um feijãozinho no almoço, tem o objetivo de sustentar e coisas desse tipo. Quando você pensa bem, isso é meio óbvio, mas quando investigamos, a maioria das pessoas não quer ouvir. Você dá um passo à frente porque quer alcançar um determinado local. Você caça o nariz porque quer fazer a coceira passar. Tá aqui o exemplo da barba. Essas coisas são claras, mas a maioria das vezes seus objetivos são inconscientes, justo. Você pode não perceber que, quando senta no sofá no meio do dia, está tentando gastar tempo antes de sua próxima responsabilidade, para dar um exemplo simples. Então, quando você senta no sofá no meio do dia, está tentando gastar tempo antes da sua próxima responsabilidade. Ou então você pode simplesmente sentar no sofá no meio do dia também, né? Você está fazendo a digestão do almoço, você vai conversar com alguém. Mas eu estou querendo falar uma coisa sobre procrastinação, né? Então, gastar tempo antes da próxima responsabilidade. Em um nível ainda mais inconsciente e complexo, você persegue objetivos que podem te prejudicar, mas justifica suas ações de uma forma socialmente aceitável e que não te faça parecer um perdedor. Tá? Você persegue objetivos que podem te prejudicar, tudo bem? De modo geral, o que o Freud poderia chamar de pulsão de morte. Por exemplo, se você não consegue parar de procrastinar seu trabalho, pode justificar isso dizendo que lhe falta disciplina. Mas na realidade você está tentando alcançar um objetivo como sempre faz. Essa palavra procrastinar entrou muito na moda. Ninguém falava isso em 2010, 2011, 2012. Ninguém falava isso, tá? Eu lembro que eu estava dando aula no cursinho popular uma vez e eu fui falar em procrastinar. Eu vi que o pessoal ficou meio confuso e tal. Eu falei, levanta a mão quem nunca ouviu essa palavra antes. E quase toda a sala, ninguém tinha ouvido a palavra, hoje todo mundo teria ouvido porque entrou muito no vocabulário da moda, né? Como tóxico. Ninguém falava que alguém era tóxico há um certo tempo atrás, coisas desse tipo. É uma palavra muito antiga, pra quem não sabe, cras do latim é amanhã, tá? E pro, né, depois, né, profecia e tudo mais. Se você pegar a imagem do Santo Expedito, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, imagem, aqui já tem as notícias do dia, Santo Expedito. É curioso que a imagem, é o santo das causas urgentes, né? Tá aqui, ó. O santo das causas urgentes, se você olhar aqui a cruz que ele carrega, tem Rode, né, Ode, que é hoje, e aqui tem um corvo aqui no pé dele. E dentro da boca do corvo tá saindo cras, né? Amanhã, que é o craso procrastinar, né? Então é o centro das causas urgentes, você vê na figura, né? Então ele segura a cruz hoje, então eu vou fazer isso hoje. E cras, e vou matar o amanhã aqui, né? Essa ideia de que não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Então você tá pisando nesse corvo que fala amanhã, amanhã, faça amanhã e tudo mais. E está aqui, ó, um Santo Expedito mais marombado aqui. Então, é o santo das causas urgentes. Ok? Nesse caso, o objetivo pode ser de proteger o julgamento que vem de terminar e compartilhar o seu trabalho. Pode ser. Fazer um trabalho em grupo, você fica adiando porque sabe que o trabalho é ruim, você está ali enrolando para adiar esse julgamento. Se você disse que quer largar seu emprego sem futuro, mas permanece nele sem motivo real, pode começar a pensar que não tem coragem suficiente. Ou que nunca foi realmente um risk taker, né? Um corredor de risco. Mas a verdade é que você está buscando o objetivo de segurança, previsibilidade e uma desculpa para não parecer um fracasso. Para todos na sua vida que vê o emprego sem futuro como um sinal de sucesso. Tá, aqui é uma tentativa de uma psicologia assim do inconsciente, né? Enfim, pode ser, pode não ser. Martelar isso aí é complicado, tá? Dizer, é isso que está acontecendo, é isso.
Enfim, a lição aqui é que a mudança real exige mudar seus objetivos. Não quero dizer estabelecer uma meta superficial, porque o ato de fazer isso serve a um objetivo inconsciente, que na verdade está prejudicando. Ok, justo. Isso já foi analisado o suficiente no setor da produtividade. Setor da produtividade. Tá. Quero dizer, mudar o seu ponto de vista, porque isso que é um objetivo. Um objetivo é uma projeção no futuro que atua como uma lente de percepção que permite perceber informações, ideias e recursos que te ajudam a alcançar esse objetivo. Isso é verdade, tá? Isso aqui é talvez a maior verdade do texto. Um objetivo é uma projeção no futuro que atua como uma lente de percepção. Mais ou menos isso, tá? Basicamente, a sua percepção do mundo é orientada pelos seus objetivos, tá? Isso é extremamente claro, assim, não fica muito claro para as pessoas, mas, por exemplo, até no nível visual, se eu tô lendo aqui o texto, minha visão tá focada aqui na minha fóvea, aqui, que é bem, uma região muito pequenininha do olho, e à medida que se afasta disso, as coisas começam a ficar mais nubladas, eu consigo perder visão, e na periferia da visão humana a coisa é em preto e branco, tá? Então, esse modelo do olho de alguma coisa na frente é claro, nítido e colorido, e à medida que se afasta, vai ficando de baixa resolução e branco, e até ficar em preto e branco, é um modelo também de percepção humana. Tem um vídeo muito famoso, vocês podem ver, de contar quantos toques de bola um time branco dá. Então tem um time branco, um time azul, e eles começam a jogar bola de basquete um pro outro. E aí você tem que contar quantos passes o time branco deu durante o vídeo. E aí acaba o vídeo, todo mundo fala, eu contei, foram 15, 16 passos. E aí depois aparece a seguinte frase, tudo bem, mas você viu o urso fazendo um walk no meio do vídeo? E aí aparece um urso no meio do vídeo, e ele faz uma dancinha e ele sai. E quando você volta o vídeo, você enxerga isso. Mas na hora que você estava completamente focado em contar só os toques de bola, você não via essa figura gigante dançando Michael Jackson no meio do vídeo, porque a sua percepção do mundo é guiada de acordo com o seu objetivo. Então, se o objetivo é contar o número de toques na bola, você vai ignorar todo o resto de um modo inconsciente. Então, sim, o objetivo é uma lente de percepção que permite perceber as informações. Então, você começa a olhar tudo no mundo como coisas que são ou obstáculos às suas metas ou são favoráveis às suas metas, tudo bem? Então, tem aquele filme lá, o Whiplash, do cara que quer ser um grande baterista. Então, o objetivo dele é ser o melhor baterista do mundo. Então, a namorada dele, ela deixa de ser a namorada dele e passa a ser só um obstáculo para atingir esse objetivo. Então, ela é descartada. Então, você vê claramente naquele filme como toda a vida do cara roda por essa lente de percepção, tá? Porque esse modelo ideal do futuro, ele é uma espécie de farol que guia o seu caminho. É um farol e também é um juiz, né? Ele que julga as suas ações. Agora vamos aprofundar um pouco mais, porque se você não entender isso, só fica mais difícil sair de onde você está, né? Envio cartas assim 1 a 2 vezes por semana. Se você não quiser perdê-los, clique aqui, né? Então a propaganda aqui, justo, pode fazer a propaganda, divulgar seu trabalho, sou super a favor. Você também pode ler meu livro gratuitamente, Outras Cartas. 3. Você não está onde quer porque... Você não está onde quer estar porque tem medo de estar lá. Será? Bom, então eu vou parar essa primeira parte da análise aqui, tá? Eu acho que principalmente a gente fizemos só 3 páginas e vamos ver se eu consigo gravar os outros ou de acordo com o interesse da minha cabeça, se você quiser ver o resto, a gente pode ler juntos e comentar. Então, por enquanto é uma posição neutra, tá? Tem coisas boas aqui. Obviamente, tem coisas que ajudam, tem coisas que podem colocar um pouco de veneno na sua cabeça também. Mas legal, vamos ver aí por que esse texto ficou tão famoso nos próximos vídeos, depois fazer um apanhado geral. Tudo bem? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero aí vocês juntos para a continuação do vídeo. Bye, bye.